A Débora, além de nutricionista clínica, ela é mestre em educação em diabetes e ela é do Departamento de Nutrição da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, sabe tudo e mais um pouco. Então, pessoal, eu sei que o tema vai ter muita pergunta. Nossa agenda hoje é bem extensa. A gente vai procurar detalhar bastante sobre contagem de carboidratos, né, todas as nuances, mas vai mandando as perguntas que a gente vai fazer o possível para responder todas as perguntas. Como é que começou? O que é contagem de carboidrato? Como isso começou? Então, a contagem de carboidrato é uma terapia nutricional, né, em que a pessoa com diabetes ela é treinada a contabilizar os gramas de carboidratos ingeridos, né, numa refeição, nas refeições, e a quantidade a ser aplicada com a glicemia e com uma atividade física, né? Então, a pessoa com diabetes, ela é gerenciadora, né, do tratamento e ela pode fazer o ajuste de dose com base no que ela passa nas situações de vida dela, né? Tanto com a glicemia para ajustar as correções, quanto a quantidade de carboidrato ingerida e, além de tudo, a questão da atividade que ela está fazendo no dia, ela pode também fazer ajustes nesse tratamento. A contagem de carboidratos, a gente estava até falando um pouco, né, desse início aí da minha história, né? Então, a gente trabalha com contagem de carboidrato. Eu lembro que, ao formar em 2004 a gente não tinha uma nutricionista ou uma pessoa, uns cursos para poder fazer de contagem de carboidrato ainda, né? Aí apareceu o primeiro manual oficial de contagem de carboidrato aí da SBD, foi em 2001 que ele saiu, e aí começou mesmo a ser disseminado mais aí a partir do ano 2002, mas era pouco disseminado ainda entre os nutricionistas, né? Os cursos de nutrição não tem, né, contagem de carboidrato, e a gente foi buscando aí um pouco sobre esse tratamento junto com o pessoal da SBD. Então, assim, como que surgiu, né? Surgiu antes, em 1993, foi o estudo científico DCCT, né, um dos principais estudos em diabetes tipo 1, foi publicado em 1993. E esse estudo demonstrou, né, que a terapia de múltiplas aplicações diárias de insulina, ela tem, né, um benefício muito maior do que aquele tratamento convencional que a gente fazia antes, né, para quem tem diabetes tipo 1. Então, a terapia nutricional feita nesse estudo, utilizada nesse estudo, foi a contagem de carboidrato. E aí também entrou um pouco aquela questão de a retirada de todas aqueles nãos, né, aquelas restrições que tinham antigamente, porque a contagem de carboidrato nesse estudo demonstrou que a flexibilidade alimentar aumentou muito, a aderência à alimentação prescrita aumentou muito, e os pacientes faziam as contas das quantidades de carboidrato ingeridos e ajustavam a dose da insulina. Então, assim, eles tiveram melhoras muito maiores, né, de hemoglobina glicada em relação ao tratamento convencional, que não usava açúcar, não usava alimentos, né, ricos em carboidratos normalmente. E, assim, a gente tem um histórico, né, da contagem de carboidrato que antes disso, na época da insulina, né, quando a insulina foi descoberta em 1921, né, era praticamente uma dieta de fome, né? E a gente tem esse histórico vindo até hoje. É o que eu gosto de falar muito da contagem, porque realmente a gente ganhou tanto em flexibilidade, em qualidade de vida, e essa questão de demonstrar que a gente tem que fazer uma dieta saudável, claro, sempre, né? Mas que a gente tenha as escolhas nas nossas mãos, né? Que a terapia nutricional só retire um tipo de alimento se realmente for evidenciado cientificamente, né? Então a gente ganhou muito em quantidade de carboidrato nesse período todo. A gente tem falado agora em redução desses carboidratos, né? Com a dieta low carb tomando espaço agora, mas realmente o que a gente tem de evidência científica até então é realmente que quem tem diabetes tipo 1, principalmente, a terapia nutricional de escolha é você ajustar carboidrato e insulina, né? E não necessariamente
uma quantidade X de carboidrato que vai levar a um melhor controle glicêmico, e isso sempre tem que ser individualizado. Então, a partir de 1994, né, a Associação Americana de Diabetes, ela liberou os guidelines dela, né, as diretrizes, mostrando que a monitorização de carboidrato é a terapia nutricional de escolha, e a partir disso a gente tem utilizado em larga escala e foi evoluindo junto, né, com a tecnologia, que hoje em dia a gente tem várias tecnologias aí usando a contagem de carboidrato. Eu acredito também o seguinte, isso é muito comum na área da saúde, né? Uma coisa é usada, ela deixa de ser usada, depois às vezes volta, né, a ser usada novamente, né? Então, assim, a gente vem no diabetes, né, antes, né, da insulina, de uma restrição alimentar, era a única forma de ficar vivo, naquela época era né, comer nada de carboidrato, porque não tinha insulina. E aí depois da insulina as coisas foram começando a gente ganhar entendimento de tratamento, né, até que a contagem de carboidrato chegou para uniformizar, mas eu acho que a low carb ela vem ganhando também um pouco de espaço, né, nesse cenário, porque justamente quando você come menos carboidrato, você erra menos para contar, né, além de outras questões. Então, assim, o erro embutido acaba sendo menor. E o controle acaba também ajudando por conta disso. A gente sabe que tem realmente uma dificuldade para fazer a contagem, né? Não é coisa tão simples assim. Na hora que a gente ensina para um paciente olhar a tabela, um pãozinho tem 28, uma maçã tem 12, um copo de leite tem 10. Aí essas contas são muito fáceis, né, e práticas, mas a vida real é a gente comer fora de casa, a gente fazer uma receita diferente que não tem nas tabelas. Então, assim, quando a gente começa a variar muito a alimentação, aí a dificuldade vem, né? Então, a gente sabe muito bem que quando a gente começa a utilizar alimentos que não são da rotina, ou que tenha muito açúcar, ou que tenha muitos ingredientes, se você não souber exatamente a receita que foi feita e a quantidade de rendimento, né, das porções, sempre vai ser no chute, né? A gente vai ter que associar mais ou menos algum alimento que a gente já conheça, e aí muitas vezes a gente acerta, muitas vezes a gente erra. Igual você falou no início, assim, contar carboidrato inicialmente para muita gente parece algo assim de outro mundo, né? Tem gente que fala brincando comigo assim, nossa, se eu fosse diabético, eu preferia morrer do que eu contar carboidrato, tem que ficar olhando tudo, tudo que eu como, mas a gente acostuma com tudo, né? É engraçado que a gente vai no acostuma. automático. Vai no automático. E quando a gente vê que uma terapia nutricional ou qualquer tratamento tem te ajudado a ter tanto flexibilidade quanto controle glicêmico, então a gente acaba se motivando, né? E acaba fazendo. Então, é muito interessante, inicialmente, fazer um treinamento, né? Qualquer um tem que fazer um treinamento inicial, não dá para fazer contagem de carboidrato de qualquer jeito. Então, inicialmente eu falo para os pacientes fazer registro alimentar mesmo, anota tudo, começa a observar o que come com mais frequência, né? Ver o que está funcionando, calculou, por exemplo, tanto para o pão de queijo, não funcionou, quem sabe esse pão de queijo tem que calcular um pouquinho a mais, ou então você vai ter que pesar ele para poder ver se você está calculando direito, né? Então, a precisão é muito importante, né? A gente vê muito também com algumas frutas, né? As pessoas às vezes gravam, tipo, banana. Então, banana é uma das frutas que tem muita variação de tamanho, né? Então, assim, você pega uma banana d'água pequena, vai ter X gramas de carboidratos, se pega uma banana d'água grande, vai ter mais. Então, assim, a banana, algumas frutas, né, dependendo do porcionamento, vai variar a contagem. Então, tem que ter atenção, né? Então, e é aquilo que a gente falou. Inicialmente vai ter que pesar, botar na balança, olhar, né, calibrar o olho para depois, quando não estiver em casa, né, com a balança, fora de casa com a balança, fica mais difícil. Você não treinar o olho em casa, né? Vai ficar difícil de fazer certinho fora de casa. Eu fui autora de alguns manuais de contagem, então eu cheguei a pesar muitos alimentos. Então, assim, até é nesse ritmo que a gente aprende mesmo, né? Não tem jeito. E é impressionante como que uma banana para outra chega a dar mais do que o dobro às vezes, né? Então, realmente a gente tem que observar muito isso, principalmente pesar alimentos como
bolo, né? Uma fatia média de bolo pode ser diferente de acordo com o olho do freguês, né? Como a gente fala. Se eu tiver com fome ou se eu não tiver com fome, a fatia também é diferente, né? Então, uma fatia média, a gente tem que saber lá. Se no livro de contagem está falando que a fatia média tem 40 gramas de peso, eu vou pesar a minha fatia e fazer uma regra de 3 e saber quanto de carboidrato tem. Agora, se eu quiser já treinar o olho para aquela fatia, que é mais ou menos o substituto, né, de um pãozinho em calorias, já vai fazendo mais ou menos até dar os 40 gramas e treina o olho naquilo ali. Né? Claro que também tem variações enormes. O bolo pode ser um pouco mais alto, um pouco mais baixo, ele pode ser redondo, ele pode ser no tabuleiro. Então, assim, isso tudo demanda realmente um trabalho, um treinamento. Eu falo com os pacientes que o diabetes é quase um emprego a mais, né? Porque você tem que ter tempo para ele. Você tem que monitorar a glicose, você tem que trocar, se estiver usando bomba, se estiver usando sensor, tem que trocar sensor, tem que fazer todos esses cuidados e tem que olhar a alimentação. E a alimentação é 6 vezes por dia, né? Se você estiver comendo mais ou menos de 3 em 3 horas, então demanda um tempo. Né? Então, realmente, a gente vai se dedicando e uma hora a gente erra menos. E é muito comum também, Rodrigo, a gente perceber no início as pessoas se dedicarem mais. Aí passou o primeiro exame, melhora, né? O exame de hemoglobina glicada ficou ótimo, a pessoa apaixonou pela contagem de carboidrato e começou a fazer aquele mais ou menos. E aí a hemoglobina glicada sobe de novo, né? Começa a sambar as glicemias de novo. E aí a gente fala, tá fazendo precisão? Ah, agora eu sei que eu tô comendo mais ou menos 40 gramas todo dia na hora do almoço. Só que na hora que você vai ver, uma colher de sopa de batata inglesa tem 6 de carboidrato, uma colher de sopa de batata barô tem 9. Então, isso tudo faz diferença. Tem gente que usa uma unidade para cada 3 de carboidrato. Então, se for para uma colher de sopa disso aí, já faz diferença em uma unidade. Então, realmente, tem que observar as tabelas, não tem jeito, né? Todo diabético pode fazer contagem? É para todo mundo? Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 ou não? Então, aí na verdade que é uma dúvida que está surgindo já por aqui. Já? Então, ótimo. A contagem de carboidrato ela pode ser feita por qualquer paciente com diabetes, todos os tipos de pacientes com diabetes, porque a contagem de carboidrato ela nada mais é que a contagem mesmo, a conta dos carboidratos e relacioná-los, né, com a glicemia, para quem usa insulina, relacionar com a insulina ou com a atividade física, mas tem 2 métodos de contagem de carboidrato. Então, algumas pessoas vão poder usar o método gramas, que é o método que você ajusta a dose de insulina, e a maioria das pessoas que não usam insulina ou não usam insulina rápida nas refeições podem usar o método de substituição, que a gente fala que são os equivalentes de carboidrato, né? Então, os equivalentes de carboidrato, por exemplo, se eu comer um pãozinho francês ou uma fatia de bolo, ambos têm em média 28 gramas de carboidrato. Então, você pode escolher o que você vai comer. Eu costumo falar para quem tem diabetes tipo 2, que pegou aquela dieta padronizada, né? Que tem no máximo um pãozinho francês ou um pão integral, 2, 3 colherinhas de arroz, de feijão. Quando você fala que você pode comer uma fatia de bolo, né? Eventualmente, substituindo o pão, que não vai ter tanto prejuízo na glicose, algo, né, que vai ajudar muito a ter uma variação, né? Sim. É claro que não é isso que a gente incentiva a comer doces, né? Mas você pode utilizar esses alimentos dentro de um contexto de alimentação saudável sem problema nenhum, né? Então, nesse caso, a contagem de carboidrato no porcionamento no tipo 2, ele serve basicamente como o limite de consumo. Na verdade, a gente tem que ter metas de carboidrato por refeição, né? Então, é por isso que até a gente fala muito assim, já que eu posso comer de tudo, né? Porque a contagem de carboidrato, ela veio um pouco para dar aquela flexibilidade alimentar. E que hoje a gente fala que não há nada que o paciente com diabetes não possa comer, né? Ele não tem proibições mais. Tem uma ressalva, né, nas diretrizes, que são os líquidos açucarados. Então, adoçar líquidos com açúcar não é recomendado, porque a digestão é muito rápida e o aumento no pico da glicose acaba sendo muito rápido. Então, esses não são recomendados. Agora, os alimentos que que têm açúcar e que são alimentos sólidos, às vezes tem tantos outros ingredientes que também lentificam, né, a absorção desse carboidrato, que não justifica a proibição. A gente, claro, que sempre pede, né, para os pacientes utilizar um alimento que tem fibra, ou com uma gordura boa, ou com uma proteína boa,
para não haver, né, um pico glicêmico tão grande. Utilizar alimentos integrais sempre vai ser um incentivo para quem trabalha com nutrição, mas que não tem, né, uma justificativa para também falar que não posso comer um brigadeiro na festa, eventualmente, se eu cobrir ele com insulina. Eu não posso utilizar isso, né, todos os dias, até porque eu posso ganhar peso, aumentar colesterol e tudo mais. Então, a pessoa com diabetes tipo 2, que muitas vezes o mais importante é mudança de estilo de vida, né? A gente não pode pensar só na questão de, eu posso comer açúcar, posso comer qualquer alimento com farinha refinada. Na verdade, ele deve escolher bem, né? Mas ele tem que ter as metas de carboidrato por refeição que são de acordo com a necessidade calórica diária dele. Que o mais importante, por exemplo, poderia ser uma perda de peso, entre 5% a 10% do peso inicial, por exemplo. Então, realmente, esse paciente precisa de metas e dentro dessas metas ele pode trabalhar com contagem de carboidrato. Então, se a meta dele é comer em torno de 30 gramas de carboidrato no café da manhã, mesmo que esteja dentro de um percentual de dieta low carb, então 30 gramas de carboidrato ele pode escolher. Se ele vai escolher, por exemplo, no pão integral, se ele vai comer frutas, ou se ele vai tomar, por exemplo, um leite com aveia, né? Então, ele pode escolher. Então, Perfeito. algum dia entrou na casa dessa pessoa um pãozinho de queijo ou um pão francês novinho, ele pode comer? Um pão tem 28, ele tem 30, né? No café da manhã. Ele poderia comer o pão, mas aí não pode comer a fruta, não pode comer, né, um suco de laranja, eventualmente, ele não pode fazer outras adições de outros Vai carboidratos, porque fazer a ele tem uma escolha dele, meta. né? É a escolha dele. Então, também é um ganho É muito grande para quem tem diabetes tipo 2, né? perfeito. A Bia está perguntando aqui, por que mesmo fazendo a contagem do alimento certa à noite, no jantar, durante a manhã seguinte a glicose está alta? Então, aí na Aí tem verdade muitas pode explicações possíveis, né? muitas, muitas explicações. Na verdade, essa pode ser que na verdade não tenha nada a ver com o jantar do dia anterior, né? Pode ser Sim. simplesmente uma falta de insulina basal à noite. Um Mas alvorecer? é um alvorecer, né? Ajuste de insulina basal à noite. Mas a gente poderia verificar isso, né? No pós-prandial, 2 horas após a refeição, né? Do jantar. E também nós podemos verificar se tiver uma ingestão muito alta de proteína e gordura, são alimentos, né, que são nutrientes que afetam a glicose depois das 3 horas pós-prandial, né? Após 3, 4, 5 horas depois, essa glicose pode subir por causa desse excesso de proteína e gordura. Então, aí realmente o ideal é diminuir um pouco, né, o excesso de proteína e gordura à noite, ou fazer um bolus de insulina para cobrir essa quantidade a mais, né? Aí realmente são casos especiais e individualizados que a gente tem que verificar caso a caso mesmo. Perfeito. A Luana está aqui falando que ela adora o aplicativo Glic, porque facilita. Eu gosto muito, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade do timing, né? Passa pela minha consulta, tem que passar pela nutricionista para treinar, ou às vezes Uhum. não dá tempo de fazer isso durante a nossa consulta, então vai para o nutricionista, depois volta. Então, muitas das vezes eu já coloco o aplicativo, já coloco as relações, ensino o paciente a usar o aplicativo e o paciente, né, ensina algumas exceções para ele jogar como carboidrato, isso já facilita, né, a vida dele, já sai do Sim, consultório contando. Aí quando ele passar pela nutricionista, já vai já aprimorando sabe. aquela contagem meio automática que ele está fazendo pelo aplicativo. E a nossa realidade hoje é aplicativo mesmo, né? Porque nem os manuais a gente não tem uma tiragem grande mais, né? Dos Sim, laboratórios para fornecer para todos os pacientes. E o nosso mundo está assim mesmo, né? É virtual, é digital, então a gente tem realmente que usar os aplicativos, eles estão cada vez melhores. Tem o da SBD também, né? Tem o aplicativo Glic, tem vários outros aí. A gente só pede os pacientes para ficar muito de olho, porque assim, quem começa a comparar, né, uma tabela com a outra, pode ter variação, e tem muita sim. variação. Cada manual de contagem foi feito com uma tabela de composição de alimentos, e quando é feita a análise de um produto, de um alimento, por exemplo, tudo é feito de acordo com a média, né? Então, se você pegar uma batata hoje, uma outra batata amanhã, o número não é igual. É a mesma Sim. coisa quando a gente faz o cálculo do índice glicêmico dos alimentos.
todos esses alimentos, eles são descritos esse número como médias, né, dos estudos. Então, tem variações mesmo, e principalmente se a gente começar a pegar alguns aplicativos que são do exterior, que isso acontece muito, o paciente chegar no meu consultório e falar que está usando MyFitnessPal, usando, por exemplo, Diabetes M, e realmente alguns desses aplicativos, eles têm uma tabela que são tabelas mais regionalizadas, né? Então, pode ter variações muito grandes de quantidade de carboidrato. Então, o GLIC e o SBD são tabelas que a gente sabe que são tabelas regionais nossas aqui, né? Exatamente. Sua irmã Então, está é bom falando uma saber coisa disso. que é muito verdade, né? Ela falando que a banana varia muito a frutose conforme o tipo também, além do tamanho. Então, assim, exatamente isso. Sim, Uma é mais doce, outra menos doce. Então, isso varia muito. é. E a maturidade também, né? Tem a questão da pectina, que ela vai perdendo essa questão dessa fibra. Quando ela está mais verde, ela tem um efeito menor na glicose. Então, é muita Sim. variável, né? A nutrição é muita variável mesmo. Mas o que a gente consegue de calcular, né? Já vai dar um norte para o nosso controle de insulina. Perfeito. O Rafael está perguntando aqui, já que o tema é nutrição, o que você acha da low carb para diabéticos tipo 1, principalmente no caso de crianças? Ixi. Aí a Então, polêmica da polêmica. polêmica da polêmica. Até vi a live que vocês fizeram aqui com a médica, Sim, né? Achei muito bacana. Realmente isso é de conduta mesmo, né? De cada profissional. Hoje em dia a low carb ela já está sendo, né, bem mais, tá abrindo de novo esse universo para a gente usar a low carb, porque realmente os últimos estudos demonstrados aí pela ADA, Associação Americana de Diabetes, ele demonstrou que para diabéticos tipo 2, né, temos ótimos resultados e com sim. dieta low carb, né? A gente tem diminuição de hemoglobina glicada, triglicerídeo, colesterol, peso. É claro que quando se compara uma dieta com a outra, em dieta hipocalórica, essa diferença não é tão grande assim, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado da forma que a gente fala assim que uma dieta, uma estratégia nutricional, ela é milagrosa em relação à outra, porque quando se faz uma dieta saudável com a quantidade de carboidrato habitual para diabéticos tipo 2 também, sendo hipocalórica, tem também esses benefícios, né? Principalmente depende da época que esse diabetes tipo 2 está. Simplesmente está usando uma metformina, ele já tem uns vieses, né? Nesses estudos todos. Agora, em diabetes tipo 1, não tem nada evidenciado cientificamente. Eu até vi ela até falando sobre essa questão que eu prefiro ver que depois que foi provado, né, que não tem, que vai ter algum problema, eu paro de usar. Eu já sou da linha de eu espero ver, né, comprovar que realmente não tem problema para usar. Até Somos porque dois. até exatamente. Então, assim, até porque eu vejo ao lado de quem tem diabetes também em relação à qualidade de vida, à vida social que me ter uma vida normal, né, em relação a poder ter essa amplitude que eu posso escolher comer. Então, assim, hoje em dia, eu não cheguei a falar no início, eu ainda tenho filho com diabetes também, aqui em casa ainda foi dose dupla. Então, meu filho tem 3 anos e, assim, é muito difícil lidar com criança com Sua irmã também diabetes. tem? Minha irmã não. Na verdade, eu fui a primeira, de cima para baixo, eu fui a primeira. E, de repente, meu filho também teve. Mas Entendi. tudo bem, para ter realmente experiência com criança, adulto, adolescente. Pode Então, falar com com experiência de conhecimento de causa em causa vários aspectos. total. Então, assim, realmente a gente lida muito bem com isso na minha família, graças a Deus. É o que eu falo com meus pais, né? A questão do apoio familiar, ver minha irmã até ela tá aqui para poder até falar também, porque realmente a gente vê assim, a pessoa com diabetes é uma família com diabetes, né? Eu fui escolhida por Exatamente. ter diabetes, mas a genética é da família, né? Então todo mundo come a mesma coisa, então isso é muito importante para a gente ter uma aceitação e levar numa boa, né? Então, assim, em relação, não mudando muito o assunto, realmente, assim, algumas estratégias, até postei algumas coisas, até no meu Instagram, no Diabetes Saúde, que é a clínica que eu gerencio, junto com a doutora Janice.
Algumas estratégias low carb a gente usa, que é muito interessante, né? Porque a criança, por exemplo, é aquela coisa, ela não tem muito freio, principalmente meu menino de 3 anos, porque ainda não tem essa noção, né? De que eu preciso controlar o diabetes da melhor forma possível ainda, né? Então, se ele tem uma noçãozinha, ele já mede a glicose no Libre, mas toda hora, se tiver comida, ele quer comer, né? E se, claro, criança gosta de doce, vai me pedir doce se tiver a amostra, né? Então, se você tem uma receita legal, né, por exemplo, uma receita que vai ter um efeito menor na glicose, é o que eu falo, contagem de carboidrato mais estratégia low carb, usar as duas coisas juntas é muito legal. E ao mesmo tempo, usar, por exemplo, que se ele tiver numa festinha, é igual a escolinha dele falar, eu posso dar, tá todo mundo comendo bolinho, como que eu faço? Deixa de dar o lanche que eu mandei, dá o bolo para ele e dá tanto de insulina. Então, assim, eu prefiro ter a flexibilidade, uma É vida vida real. mais real, uma real, e que ele também não se sinta diferente, né? Então, Sim, para mim foi assim e eu prezo muito por isso. Por isso que eu gosto de ver a low carb assim de uma forma, vamos ver até que ponto que isso realmente vai me dar um controle muito melhor. Diminuir os picos glicêmicos é importante? É, mas a gente consegue também, fazendo aquelas estratégias de aplicar insulina 15 minutos antes, né, que muita gente não faz, utilizar alimentos integrais, né, comer alimentos saudáveis, frutas, verduras que têm, né, bastante fibra. Então, realmente, a gente tem que ver o que vale a pena, né, para cada um. Mas também não fecha perfeito. os olhos para essa questão da low carb, que está tomando espaço, né? E cada um usa o seu estilo de vida da melhor forma possível. Eu acho interessante o seguinte, assim, ter mais de uma estratégia para uma coisa, eu acho muito legal, porque às vezes o low carb para mim não cabe, mas para o outro é perfeito. Assim, já não Exatamente. gosta muito de comer carboidrato, já prefere mais proteína ou gordura saudável, ok, de boa. Agora, o outro já gosta mais de carboidrato, segue uma outra linha. Então, assim, você tem possibilidade, você Vira um tem sofrimento. estratégias. Então, É, eu acho muito para legal isso. quem gosta, né, de comer o seu arroz, seu feijão, seu pãozinho, isso vira um sofrimento muito grande, né? Então, por isso que a gente tem que saber até que ponto que eu preciso fazer isso para todos, porque realmente, será que ele vai ter tanto resultado assim? Alguns até alimentos que algumas receitas, low carb mesmo, que a gente testou aqui, que a gente é laboratório próprio aqui, né? Então, Sim. na hora dá um pico menor, mas depois a questão do excesso de gordura dá um pico. É. Então, será que essas pessoas estão mostrando Para isso? Eu pessoas vejo assim menos muito. treinadas, pode mais dificultar do que melhorar, eu acredito. Exatamente. Às vezes uma pessoa que está usando, né, uma bomba de insulina já ajustou a sua basal conforme essa necessidade aí para essa gordura a mais que a low carb está sendo feita, né? Então, assim, isso tudo tem que ir ajustando tratamento com contagem, insulina. E quem faz low carb Uma não pergunta pode aqui é o deixar de comer seguinte. carboidrato. Oi. Ah, voltou. Deu uma Hum. travadinha. Tem uma pergunta. Além do aplicativo da SBD, que outros aplicativos para contagem você recomenda? Então, eu recomendo geralmente o Glic mesmo, mas infelizmente nem o Glic nem o da contagem da SBD, eles ainda não têm a forma de você poder colocar o peso do alimento, que é uma das atualizações que nós tentando fazer lá no nosso da SBD. Porque é muito importante para os pacientes que pesam, né? Porque às vezes tem lá a medida caseira fechada, né? Uma colher de sopa, uma colher de servir, e a pessoa às vezes usou 90 gramas de peso e queria colocar o peso. Então a gente ainda não tem essa facilidade nem com Glic, nem com a SBD. Então, tem alguns pacientes meus que usam esse MyFitnessPal, mas tem essa questão da variação das tabelas regionais, né, que podem ser algumas do exterior. Então, como que a gente deve fazer? Eu preciso ser treinada a contagem de carboidrato a ponto de eu saber as discrepâncias. A gente não pode simplesmente começar a usar um aplicativo e confiar completamente. Eu preciso ter um manualzinho. Os manuais mesmo estão aí em PDF. Vale a pena a gente ter pelo menos uma noção
de quanto tem os alimentos para quando você, por exemplo, igual muitos pacientes falam comigo assim, usei um pegador de macarrão e calculei 58 de carboidrato. Eu falei, não, mas está errado. Eu olhei no pacotinho, né, no rótulo. Aí me manda a foto do rótulo. Rótulo do macarrão. Tem 58 e 90 gramas de peso. Que era o tanto, que era 90 gramas de peso que ela pesou. Só que o rótulo do macarrão está em alimento cru. Né? Isso tem ainda Sim, essas dificuldades. Né? A contagem de carboidrato você precisa treinar, porque você vai vendo esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Na verdade, essa exatamente. pessoa comeu menos do que a metade que ela calculou, né? Então, realmente poderia ter dado uma hipoglicemia, se não deu, né? Então, realmente isso tudo tem que observar com muito cuidado e para usar um aplicativo desse. Hoje eu estava conversando com uma mãe, o filho acabou. Eu fui ontem no hospital dar alta para o filho dela, porque era um recém-diagnosticado. E aí dei orientação básica, e aí estamos naquele papo o dia inteiro fazendo as orientações, porque vai pegando, vai aprendendo, né? E aí ela Uhum. chegou em casa de alta, aí a avó da criança fez uma salada de fruta para a criança comer. E ela falou, doutor, como é que eu conto isso? Porque assim, É. tá tudo misturado aqui. Eu falei, olha, da próxima vez o ideal é que você prepare. Porque aí você sabe da porção quanto entrou de tal fruta, quanto entrou da outra fruta, e aí você calcula tudo em separado e soma o carboidrato. Fica muito mais simples do que olhar para tudo misturado e Dificultou. tentar achar a quantidade de carboidrato. Né? Na verdade, nas tabelas tem a salada de fruta, né? Mas é uma média Sim. também, pode ter erro, né? Então, Porque vai variar de acordo com que fruta tem ali, né? mas assim, a maioria das frutas ela fica entre 10 e 15 gramas de carboidrato a porção. Então, É se verdade. utilizar a salada de fruta em peso, ela consegue ter uma boa noção. Então, não faz tanta diferença. E poderia ter usado a da tabela mesmo. Perfeito. A Renata está falando, minha filha tem 2 anos e 9 meses, o médico dela não passa contagem dizendo que ela não tem perfil. Mas tem crianças que já fazem. Porque alguns médicos são contra. Insisto, imploro e não consigo. Então, na verdade, eu acho que não é questão contra, né? A questão da criança muito pequena com diabetes, às vezes a necessidade de doses muito pequenas, né, pode fazer com que tenha que fazer uma meta mesmo de quantidade de comida e ela vai variando no máximo de meia unidade, né, no mínimo, na verdade. Então, muitas vezes não é tão necessário fazer a contagem ajustando dose, mas você precisa ter pelo menos uma meta de carboidrato para usar aquela dose média, né? Então, às vezes, por exemplo, se comer um pouco a mais, aí vai dar meia unidade a mais, então nem sempre precisa propriamente ficar contando tão minuciosamente os carboidratos, mas precisa ter uma noção de quanto que come normalmente e o ajuste para cima ou para baixo quando se aumentar ou diminuir precisa. Mas se tiver realmente como fazer uma relação insulina-carboidrato, contando tudo direitinho, fica muito mais fácil mesmo, é mais preciso. Né? Perfeito. A Estertaina está perguntando, na contagem de carboidrato, usamos a insulina para cobrir a alimentação? Sim, geralmente é assim mesmo, a insulina ultra rápida, né? Agora a gente vai ter que aprender a falar que é a insulina rápida de novo, né? Que é a Fiasp, que vai ser a ultra rápida. Sim. Então, a insulina rápida cobrindo a refeição. Então, geralmente a gente conta os gramas de carboidrato ingerido na refeição e o médico vai passar, né, uma prescrição de relação insulina para carboidrato. Então, por exemplo, se uma unidade cobrir 15 gramas de carboidrato na receita médica, se a pessoa comer 45, ela vai dividir por 15 e achar a dose da insulina da refeição, da hora da refeição. Beleza. A Márcia está te elogiando. Márcia, psicóloga, falou que você é ótima e sempre muito dedicada. Ah, parceiro, né? É, A Paty está falando que sempre esquece de aplicar a insulina 15 minutos antes. E é uma coisa que faz muita diferença.
Sim, isso na verdade a gente tem que aprender, né? Porque até então os estudos antes mostravam que se aplicar antes ou até 15 minutos depois não fazia diferença. Agora já chegaram novos estudos que mostrando que faz muita diferença, né, para esse pico glicêmico. Antes, realmente a gente focava mais só na hemoglobina glicada, não pensava tanto nessa questão do timing range, né, no tempo no Sim. alvo. Então, hoje, a gente pensando no tempo no alvo, a gente tem que pensar em diminuir a curva, né, pós-prandial, desse pico glicêmico, e usar 15 minutos depois faz muita diferença, sim. A gente só segura um pouco essa orientação para quem tem criança muito pequena que para de comer de repente, né? Agora, eu não vejo isso com muita dificuldade aqui na minha casa, porque, por exemplo, se meu filho vai parar de comer no meio do prato de comida, vamos supor que eu acho que ele vai comer os 20, 25 gramas normal dele. Se ele resolver que não vai comer, eu vou e dou uma fruta depois, porque ele adora frutas. Então, assim, geralmente então eu complemento com alguma coisa depois, né? E Você mantenho a cria a sua mesma dose. estratégia, né? Tem que criar, porque senão, realmente, assim, a criança demora 30, 40 minutos, quando não é uma hora para comer, né? Fazendo muita hora. Então, se eu for esperar ver o que ele vai comer, realmente ele vai começar a aplicação de insulina e já está com 250. Então, não tem Exatamente. jeito, tem que ser antes mesmo. A gente tem que criar as nossas A Fabíola está estratégias. perguntando se arroz integral tem mais carboidrato que arroz branco. Arroz integral não, tem menos um pouco, mas não chega a ser significativo. Em cada colher de sopa, uma colher de sopa de arroz cozido tem 5, cozido branco, né? Tem 5 gramas de carboidrato e no arroz integral tem 4. Então, a diferença é pequena, né? Mas o ganho principalmente é no pico glicêmico, né? Que é menor por causa da fibra. Então, ajuda muito. Tem mais Ah, dúvidas? a Rosângela está falando, basal ajustado fica mais fácil a contagem, concordo? Completamente, Rosângela, porque aí o basal já não interfere na quantidade de insulina do bolos que você está fazendo. Ajuda muito. Sim, Bia, os geralmente. aplicativos. Pode falar, perdão. Geralmente a gente percebe assim, quem tem um basal muito alto, né, que era a realidade antigamente, né, aqueles tratamentos Sim. convencionais que só ajustava os tratamentos todos aumentando basal, quando a gente vai iniciar uma contagem de carboidrato, fica até difícil do paciente ter segurança de usar a insulina rápida, porque muitos não tinham essa prática, né, de usar para cada refeição, porque a própria basal já ia ajustando. Então, normalmente tem que fazer um controle junto com o endocrinologista, por isso que a gente fala, nutricionista pode passar a contagem? Não tem jeito, né? Nutricionista tem que trabalhar junto com a equipe médica. Então, quem passa a relação insulina-carboidrato é o médico, quem vai ter que ajustar essa basal se estiver alta vai ser o médico. O que o nutricionista pode fazer é sugerir, né, de acordo com o registro alimentar que viu do paciente, ele pode fazer essa sugestão do que pode ser melhor dentro, junto da equipe médica. Perfeito. Bia, os aplicativos são gratuitos e todos você consegue no Play Store ou do iOS, eu não sei nem o nome, porque eu uso o Android, então eu fico perdido. Qual a conta que se faz para saber a quantidade de insulina ultra rápida? Então, Sheila, isso vai depender muito da sua relação carboidrato-insulina e do seu fator de sensibilidade. E aí o seu médico, como a Débora falou, vai calcular isso para você e aí, junto com a nutricionista, você vai aprender a fazer a contagem e fazer os cálculos. Porque é individual, né? Na verdade, existe a Exatamente. regra geral, né, nos manuais oficiais, né? De uma unidade cobrir 15 gramas de carboidrato, mas como toda regra geral, não funciona para todo mundo, né? Exatamente. Para quase ninguém, para falar a verdade, né? Então, às vezes, tem muito médico que começa como um ponto de partida, mas tem outros pontos de partidas que dão mais certo, né? Que são outras regras. Então, geralmente vai junto com o seu médico mesmo, observando a sua necessidade de insulina, ele faz a migração. Tem uma pergunta bem parecida aqui da Mari, que é: uma unidade de insulina baixa quanto em glicemia? Da mesma forma, Mari, isso é muito individual. Isso depende É, bastante da quantidade de insulina que você usa por dia
e aí se faz um cálculo para chegar nessa sensibilidade. Exatamente. Uma pergunta também parecida, só que inversa, né? Quanto a glicemia sobe comendo 10 gramas de carboidrato, por exemplo? Né? Vai depender muito da sua relação carboidrato-insulina, e aí a gente pode extrapolar, mas é difícil, porque não sobe igual para todo mundo. A gente fala assim, até a relação do tratamento da hipoglicemia, né, que veio depois da contagem de carboidrato, porque antes a gente tinha orientação assim, tá com hipoglicemia, sintoma de tremor, lambeza, suor frio, coma até sentir melhor, né? Então, comer até sentir melhor ia 300, né? Que é o sentir, o pessoal acaba tendo que Ou comer tudo mais. que vem na frente, ou mais, é. Então, hoje a gente já sabe que 15 gramas de carboidrato é a necessidade para uma hipoglicemia leve a moderada, né? Então, a gente tem uma média que 15 gramas de carboidrato pode subir entre 30 e 40 pontos na glicose numa hipoglicemia. Mas isso pode variar Sim. muito, como você falou, porque se tiver uma insulina ultra rápida agindo naquele momento, às vezes você vai precisar de duplicar o tratamento. Se a pessoa tiver com a basal muito baixa, né, ou tem os hormônios contrarreguladores ainda funcionando, ela pode subir para mais de 200, né? Então, realmente vê muito variável, mas normalmente entre 15 gramas, em média 30 a 40, se tiver tudo muito controlado. Peraí. O que comer à noite para dormir onde a glicose mantém? Eu durmo com 299 e acordo com 46. De repente, Tami, pode não ser da alimentação. Pode ser um problema de insulina basal em excesso que está fazendo sua glicose cair. Então, tem Com que certeza. voltar no médico para avaliar essa quantidade de insulina. Isso é uma questão muito comum. As pessoas falam, eu tenho que comer para não fazer hipoglicemia. Na verdade, muito provavelmente você Basal precisa está diminuir a errada. insulina basal para não fazer a hipoglicemia. Às vezes a pessoa está sendo tratada com muita basal, né? E na hora da noite que ela está sem alimentar, é a hora que dá aquela queda. E o problema é que tem que ficar com a glicose muito alta para deitar, para poder chegar de manhã bem, né? Então, realmente Sim. não é o ideal, basal muito alto. A basal que a gente fala, não sei se tá fácil para todo mundo, né? A insulina lenta. Desculpa. Isso. A Verônica está perguntando qual a melhor alimentação antes de uma caminhada ou corrida matinal. Já virou duas variáveis. Como que é a melhor alimentação antes da caminhada? Caminhada É ou isso? corrida. Então, na verdade, não existe uma alimentação única, né? Existem alimentos que tenha carboidrato para não ter uma hipoglicemia na caminhada, né? Que tem uma quantidade que não seja muito grande também para não dar um pico, porque a performance também, se estiver muito alta, essa glicose ela atrapalha também. Então, tenha carboidrato, uma proteína, né, de boa qualidade. Então, por exemplo, um pão integral com queijo branco é uma boa pedida. Aquele cafezinho com leite, né, tradicional, nosso aqui de Minas, então, né, pode ser utilizado, o pãozinho integral. Café com leite para nós aqui é sagrado, né? Então, poderia ser também uma salada de fruta com iogurte, por exemplo, né? Então, não tem uma coisa única. Colocar uma aveia, por exemplo, diminui o pico e tem uma absorção lenta do carboidrato, então vai te manter por mais tempo aí na atividade física. Então, tem vários tipos de alimentos. Eu não sou do tipo de nutricionista que fala que tem uma receita sagrada, né? Você tem que fazer aquela tapioca de ovo com aveia. Seria bom? Tem tempo para fazer? Então faz, legal. Agora não tem a necessidade de ser uma receita única. Tem N alimentos que a gente pode utilizar e com ótimos resultados. Perfeito. Tá chovendo perguntas desse tipo, eu tô enrolando, tô pulando até essas perguntas aqui, porque a gente ia entrar nesse tópico, né? Que são os alimentos que descontrolam a glicose, apesar da contagem de carboidrato. Né? Por exemplo, pizza, pão de queijo, churrasco. E aí, como é que faz para equilibrar a glicose comendo esse tipo de alimento? Então, hoje a gente já percebe que o açúcar não é o maior dificultador mais de controlar a glicose, né? Porque o açúcar ele é absorvido rápido e a insulina rápida também ela tem um pico de ação rápida, né? Então ele acaba cobrindo bem o carboidrato.
O problema é quando foram feitos alguns estudos mostrando a eficácia da contagem de carboidrato, foi começando a ser esbarrado com alguns alimentos que não tinham uma eficácia, né, a contagem de carboidrato. Então, principalmente assim, desde 1993 tem estudos falando da pizza, que tem é até engraçado esse estudo que quando eu fui buscar para fazer a nota técnica da SBD junto com a equipe, né? A gente percebeu que o pessoal falava em 1993 que a pizza, que era o alimento, a pizza, que tinha um problema hiperglicemiante tardio, né? Então, na verdade, hoje a gente já sabe que se eu for num restaurante, né, desses restaurantes gourmets, né, que eu vou lá comer, por exemplo, um tornedor dessa grossura, mais um risoto maravilhoso, eu posso não ter comido a pizza, mas a glicose também vai ter um efeito pós-prandial tardio, porque a quantidade Tem gordura dos gordura e de dois lados proteína aí, é né? muito grande, dos dois lados. Então, assim, hoje em dia nós ficamos muito tempo tentando ver como a gente poderia cobrir esses alimentos, né? Mas não é algo fácil, até porque a necessidade de proteína e gordura é individual, e é só quando tem um excesso realmente que a gente deve contar, não é para qualquer proteína e gordura. Então, quando a gente pensa em carne, por exemplo, se você passar de 150 gramas de carne, tem que ser contada dentro da contagem de carboidrato. Então, se eu for no churrasco e comer, por exemplo, em média 300 gramas de carne, aí vem outro dificultador, né? 300 gramas de carne, eu tenho que ter uma noção de quanto é isso em fatiazinhas de carne. Né? Então, assim, tem mais um dificultador. Então, não é no início da contagem que você faz isso, um refinamento, né? Para quem já tem experiência Débora, e às vezes até vai fechar, né? A live vai vai fechar cair, a né? live? Gente, a gente volta com esse assunto já já. Eu vou encerrar a live e vou começar de novo, porque a live está terminando 1 hora aqui. Tá? Então, Tá gente, joia. volta. Até mais. Tá, voltamos. Então, volta lá na questão das gorduras e proteínas. Estão me escutando bem? Tranquilo? Tranquilo. Áudio ok, vídeo também. Tá joia. Então, quando a gente come mais de 100, do que 150 gramas de carne, porque a necessidade de carne, por exemplo, da maioria das pessoas, a gente coloca em média 100 gramas no almoço, 100 gramas no jantar, isso é uma quantidade normal. Se você comer até 150 gramas, o efeito na glicemia é muito pequeno. Quando você passa dessa quantidade, o efeito começa a ser somado, né? Então acaba tendo um efeito tardio maior a partir das 3 horas depois da ingestão. Então, o que a gente geralmente tem como recomendação? Nos estudos, né, que a gente fez um apanhado de estudos para verificar o que era realmente seguro de passar para a população. Existem um método Pankowska, que é o método de cada 100 calorias, né, provenientes de proteínas e gorduras, podem ser adicionadas 10 gramas de carboidrato no cálculo. Porém, a gente precisa saber calcular, né, a caloria proveniente de proteína e gordura. Então, para aqueles alimentos que têm carboidrato, a gente tem que retirar a caloria proveniente do carboidrato. Então, isso é um treinamento a mais a ser feito com nutricionistas especialistas em diabetes, né? Porque nem todos os nutricionistas sabem fazer também. Então, é algo que ainda não tem sido feito em larga escala para a maioria e até seguramente seria feito mais para quem usa bomba de insulina. Por quê? Essa dose extra que você calcula de proteína e gordura tem que ser administrada entre 3, mais ou menos, num bolos prolongado, né? Geralmente as bombas de insulina elas têm bolos especiais, bolos prolongado ou bolos duplo. Então, o bolos prolongado ele é distribuída, né? Essa insulina que poderia ser 2, 3 unidades para cobrir essa proteína e gordura, ela vai ser distribuída dentro de um percurso de tempo, né? 3, 4 horas. Então, acaba tendo mais segurança para fazer em pessoas com bomba de insulina, mas nos estudos científicos em meta-análise tem algumas recomendações de ser aplicado 1 hora depois. O que a gente orienta, se for, por exemplo, uma pessoa que usa caneta ou seringa, tem que ser pelo menos 1 hora depois.
Só que uma hora depois, para muita gente, pode também dar hipoglicemia, né? Dependendo do alimento. Então, tem alimentos aí que tem uma cobertura aí de aumento de glicose depois de 3 horas. Então, se você aplicar uma hora depois, como demonstrou os estudos, pode levar a uma hipoglicemia precoce e o aumento pós-prandial tardio do mesmo jeito. Então, o que a gente pede para os pacientes? Quando for pensar em cobrir proteína e gordura, tem que fazer um laboratório pessoal. Né? Então, medir a glicose antes daquele alimento que você acha que está tendo um efeito maior, vamos supor que é uma pizza. Então, a pizza, por exemplo, a gente já pode até fazer, por ela ter carboidrato, a gente pode fazer um adicional de 35% de dose em relação ao da contagem de carboidrato e usar nesse bolus prolongado ou então aplicação 1 a 2 horas depois. Então, geralmente, como que a gente sabe individualmente? Mede glicose antes do alimento, mede 2 horas depois, né? Fez a contagem de carboidrato normalmente, fez a aplicação para contagem de carboidrato, mediu 2 horas depois. Se a glicose estiver boa, o carboidrato foi bem coberto, né? Que é muito comum da maioria dos pacientes que estão bem cobertos com a contagem de carboidrato. Só que aí depois você vai continuar medindo. Mediu 2 horas, mede 3 horas depois e verifica se a glicose de 3 está maior que a de 2, sem alimentar, né? E depois você mede 5 horas depois. Para fazer esse laboratório não pode comer dentro de 5 horas, né? E quando você come alguns alimentos ricos em proteínas e gorduras, a gente já fica mais saciado e muitas vezes não tem essa vontade de alimentar também. Então, o ideal é medir antes, 2 horas depois, 3 horas depois e 5 horas depois. Fazendo esse perfil, você verifica qual é o momento que a sua glicose vai subir. Se 3 horas depois ela não está mais alta do que 2 horas depois, aí tudo bem, não teve efeito. Mas 5 horas depois ela subiu sozinha, aí às vezes a aplicação vai ser às 3 horas, né? Que você vai evitar que suba para 5 horas. Então, não é tão fácil fazer isso para quem usa múltiplas injeções diárias sem bomba. Para quem usa bomba, isso já é feito em larga escala, né? Bem mais fácil do que para quem usa múltiplas aplicações. Então, assim, se conhecer para contar proteína e gordura faz completa diferença. É isso que tem que fazer. Não adianta pegar receita de bolo. Eu percebo que muitos pacientes acabam fazendo de acordo com o que blogueiros mandam, né? Que muitos já fazem costumeiramente, porque usam bomba e com ótimos resultados, mas realmente cada um vai ter um resultado de acordo com o seu tratamento. Então é muito importante a pessoa individualizar e saber fazer essas contas de forma correta, ou usar 35% de acordo com a quantidade de doses de contagem de carboidrato, ou saber contar se for só churrasco, né? Porque não tem carboidrato no churrasco. Se a pessoa comer só carne, ela vai ter que usar o método Pankowska, que é esse das 100 calorias provenientes de proteína e gordura, equivalem a 10 gramas de carboidrato. Mas tem a forma de fazer. Procure um profissional para te ajudar. A Roche tem até um disquinho, você já deve ter visto, Sim. Um disquinho que usa esse método e facilita um pouco a conversão, né? Então, se a gente tivesse manuais para ajudar nisso, né? Se for realmente esse método vai ser o que vai ser utilizado, provavelmente a gente vai criar manuais para poder fazer isso em larga escala com mais facilidade para os pacientes. Mas, por enquanto, ainda tem essa dificuldade de a maioria dos alimentos ter que ficar retirando a quantidade de carboidrato, da caloria do carboidrato. Algumas pessoas para gordura utilizam naquele, por exemplo, se você faz 1:10, né, naquele horário, e você vai contar gordura, no caso, que é o mais comum, né, de você fazer, por exemplo, uma pizza, é você fazer, por exemplo, se você está 1:10, colocar 1:30 e contar a gordura e dividir por 30, ou seja, o triplo e dividir. Nossa. Você já ouviu disso? Não, aqui a gente não vi isso ainda não, mas usar o triplo eu acho bem exagerado. Não sei se chega nisso tudo, não. Tem alguns estudos, não sei se chegaria ao triplo da dose. Realmente é um cálculo bem maior do que o recomendado nos estudos. Alguns até demonstram 2 vezes a necessidade de insulina, mas 3 não. Não, na verdade não é 3 vezes. Ele coloca a relação carboidrato, multiplica por 3, vira 1:30. Na verdade, você vai fazer
e aí você conta a gordura e divide pelo 3 vezes o valor da sua relação Ah, tá. carboidrato. Que aí vai ficar Entendi. menos, Aí fica entendeu? menos Vai, insulina, entendi. vai ficar menos insulina. Mas aí tem que contar a gordura, tem que aprender a contar a gordura também, né? O Glic faz isso. Sim. É o glico Às vezes eu, mostra todos os nutrientes, né? às vezes eu faço isso lá tem como você colocar a relação carboidrato-gordura, perdão, gordura-insulina, e aí eu calculo a relação, e aí ele avisa o usuário, olha, mas ele usa a lógica, né? Tipo, que não vale necessariamente para todo mundo. Tipo, 2 horas Sim. depois ele manda um alerta, aplique mais X unidade de insulina. Sim, e na verdade, assim, cada um tem um jeito de fazer, né? Se estiver funcionando, a glicose está ficando boa, então tem que manter. Até a Medtronic estava realmente querendo publicar uma tabela, né? E no biênio passado a gente não conseguiu dar a chancela da SBD porque não estava dentro dos estudos, mas ela sugeria, né, calcular 50%, né, da quantidade de proteína e 10% da quantidade de gordura, vindo daquela ideia passada, né, que a gente usa muito isso esquematicamente, que 100% do carboidrato ingerido vira glicose, mas no caso da proteína, entre 35% e 60% que vira glicose, e no caso da gordura, 10%. Então, elas já estavam criando uma tabela em cima disso, que também tinha bons resultados, mas para a gente ter, né, realmente colocando como uma nota técnica, tem que vir de estudos, né, tem que ser evidenciado. Então, cada um vai fazer de uma forma, e se estiver funcionando para si mesmo, né? Então, tem que seguir. A, a Meire está falando, então a primeira vez que eu ingerir aquele alimento, terá que esperar para ver depois de quanto tempo vai começar a subir. Exatamente isso. Sim. Não vale a Conhecer a pena sua fazer antes. realidade. Não, eu falaria até um pouco mais, Meire. Não só a primeira vez. Exatamente. É ver uma Observar a rotina. segunda vez, a terceira vez, ver algumas vezes para ver como é que fica. Porque assim, tem muita variável no tratamento de diabetes. Então, você É, se conhecer dentro daquela variável que você colocou ali agora, a pizza, por exemplo, ver algumas vezes como é que se comporta é interessante. e realmente, assim, até os tipos de ingredientes de uma pizza variam muito, né? Então, é interessante até que você tenha uma rotina. Lógico que não é para ter restrição, você tem que comer só pizza de tal lugar, de jeito nenhum. Mas se a gente tem um costume de pedir pizza ou comer pizza em um tal lugar, você já vai criar o seu individual daquela pizza, porque pode ser diferente se comer outro tipo de pizza. As massas É são verdade. diferentes, a quantidade de recheio é diferente. Então é muito difícil fazer essa questão da proteína e gordura por causa de todas essas variáveis, né? Botou mais mussarela, já entrou mais gordura, já entrou mais proteína, e aí mudou tudo. Exatamente. Tem que perguntar se o pizzaiolo é o mesmo ou se mudou, né? É isso aí. A Flávia está perguntando, boa noite, bolos prolongado, cancela o basal? Não, Flávia. Então ele fica como uma administração junto com o basal, né, simultaneamente, não Somado ao cancela. basal, né? Somado a Ele basal, acaba indo exatamente. somado. O... Deixa eu ver se tem mais pergunta. Não entendi como contar o carboidrato num churrasco. Realmente é complexo. Então, é complexo, é. Na verdade, é só tentando tirar um pouquinho a dúvida dele. Então, se, por exemplo, você comer mais de 150 gramas de carne, você vai desprezar essa quantidade, porque já é uma necessidade normal, né, de uma pessoa, e o que tiver acima de 150 gramas de carne, você vai contar quanto você comeu. Então, vamos supor que foram ingeridos mais ou menos 350 gramas de carne. Comeu 200 gramas de carne a mais do que o que você poderia. O que seria mais ou menos 100 gramas de carne, para cada um ter uma noção? É mais ou menos o tamanho da palma da mão de uma carne, de um bife, né? Mais ou menos um bife seriam 100 gramas. Então, você pensando nele lá cortadinho, 100 gramas de carne, vamos supor que você comeu 2 bifes a mais do que você deveria comer, que seria um bife. Então, a maioria das pessoas come um bife, tem gente que come 3 só no almoço, normalmente, naqueles restaurantes, né, que podem comer carne. Então, isso é o comum para muita gente e tem que calcular todo dia, às vezes.
Então, vamos supor que foi ingerido 200 gramas de carne a mais. Cada 100 gramas de carne, você pode observar lá na sua tabela de contagem de carboidrato que a carne não tem carboidrato, mas ela tem o valor calórico dela lá. Então, um bife, por exemplo, de boi, tem em torno de 225 calorias. Então, 225 calorias para cada bife a mais, ele vai ser convertido a mais ou menos 22 gramas de carboidrato a mais, porque a cada 100 calorias você converte a 10 gramas. Então, vira aquela regra de 3, né? Então, você vai calcular a caloria extra que você ingeriu, proveniente da proteína e gordura. Então, a carne só tem caloria de proteína e gordura, não tem carboidrato. Então, você já pode pegar aquela caloria toda ali e já fazer essa transformação da regra de 3. Cada 100 calorias equivale a 10 gramas. Então, se você comeu 450 calorias, você vai calcular 45 gramas de carboidrato e distribuir, né, de acordo com a sua relação insulina-carboidrato do horário. Se for 1 para 15, seriam 3 unidades para cobrir essa proteína e gordura extra, mas o ideal sendo aplicada num bolus prolongado ou no horário ideal, de acordo com o seu laboratório pessoal. Quantidade de carboidrato por DM1, foi a pergunta. Então, na verdade, a gente tem o gasto energético total de uma pessoa, independente se é diabético ou não. Então, a gente faz de acordo com o que é preconizado nas diretrizes, em média 45 a 60% de carboidrato, de acordo com o gasto energético. Ótimo. Então, assim, a gente tem para adultos, né, uma recomendação que é no mínimo 130 gramas de carboidrato dia. Mas isso é o mínimo para um adulto, né? Varia crianças, adolescentes.